reserva técnica dos Museus Histórico e do Café deve ficar pronta no segundo semestre deste ano. Apesar de ser uma boa notícia para a conservação da história da cidade, o restauro dos museus ainda não tem data para acontecer. Os investimentos passam dos 4,5 milhões de reais. O início das obras da construção da reserva técnica do Complexo de Museus Histórico e do Café de Ribeirão Preto iniciaram desde maio de 2024. As obras seguem a todo vapor. A previsão de conclusão do serviço inicial era em maio deste ano, mas de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a finalização da obra deve acontecer somente no segundo semestre deste ano. O novo anexo deve ser um espaço para preservar a história que atualmente se encontra dentro do complexo de museus. Reserva técnica é uma área dentro de um museu que faz manutenção e cuidado das obras. Todas aquelas obras que não estão expostas para visitação estão guardadas e ganhando cuidado e manutenção. Serão 3 pavimentos que vão acolher e receber todo o acervo histórico dos museus. A gente sabe que o museu ele é composto, basicamente, que é uma das partes mais importantes, pelo seu acervo, pelas suas peças. E aí essas peças depois vão ser transferidas. Até parece uma boa notícia, mas para alguns historiadores, a entrega da reserva dos museus não resolvem o problema principal, que é de infraestrutura. Os espaços que por muitos anos ficaram fechados se desgastam ainda mais com o tempo. E a preocupação é que eles possam ruir sem uma reforma necessária. O complexo está fechado desde 2016, quando parte do teto desabou por conta de uma infiltração e cupins, já que boa parte da construção é de madeira. O espaço atualmente está interditado, indicando obras. Janelas e portas apresentam imperfeições. O cupinzeiro ainda está na fachada. Para o historiador, a reserva técnica é bem-vinda, mas o restauro do espaço é primordial. Definitivamente, criação de reserva técnica não resolve a situação do complexo de museus que a cidade de Ribeirão Preto tem na USP, porque se trata de uma necessidade de restauro e cuidado de prédio, inclusive para que ele continue existindo, que ele não caia, e enquanto que a reserva técnica ela serve para cuidar e dar manutenção em acervo. A criação da reserva técnica é sim importante, mas ela não garante que o complexo de museus volte a operar como patrimônio público que recebe pessoas para visitação. Os museus são tombados pelo patrimônio histórico municipal e estadual. Além disso, tem registro no IPHAN, que é um instituto do patrimônio histórico e artístico nacional, o que deixa o processo de restauro um pouco mais burocrático, segundo a Secretaria de Cultura. A construção da reserva técnica é o início de 5 etapas para que o espaço seja de fato revitalizado. Nesse momento, paralelamente à construção da reserva técnica, o processo arquitetônico do local está sendo avaliado por um corpo técnico do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Ribeirão Preto. Só após a aprovação dele pode iniciar o processo de restauro, o que pode durar mais alguns anos, de acordo com a secretária de Cultura. A gente tem que ir por etapas, Então, primeiro, a finalização dessa reserva técnica é importantíssimo, porque junto a isso a gente vai iniciar um processo de catalogação e inventário de todo o acervo do Complexo dos Museus, para poder identificar quais são o acervo, os materiais e os itens que existem, identificar se existe alguma necessidade de cuidado específico de cada peça, para higienizar, cuidar, embalar da melhor forma possível. Após isso, fazer a transferência desse acervo para a reserva técnica e, então, conseguir fazer a avaliação das condições estruturais que estão hoje os museus Histórico e do Café, para iniciar todo um processo de restauro. O complexo reúne aproximadamente 6.000 peças que retratam a história da cidade e cultura cafeeira. Um importante espaço para a macro-região. Os museus, eles são equipamentos indispensáveis quando a gente fala do cuidado, da preservação e da valorização da nossa história e da nossa memória. Então, obviamente, que olhar para os museus é a gente olhar para o nosso passado, mas escrevendo um presente para o futuro que a gente escolhe. Então, o museu ele tem uma característica muito forte de ter um poder transformador, sensibilizador. E é fundamental a gente olhar para o Complexo do Museu Histórico do Café também com um olhar afetuoso, porque a gente tem memórias e histórias junto a esses museus que a gente não pode deixar de lado. Memórias que o seu Reginaldo não esquece. Enquanto os museus não são de fato reabertos, ele lembra como se fosse hoje, quando frequentava o local enquanto realiza a caminhada diária. Isso aí dá uma saudade danada, rapaz. Deixaram acabar, e tá acabando mais, Tá só deteriorando mesmo. Tinha um chorinho aqui dia domingo, não tem mais. Edson Ferreira para o Jornal da Clube.
Tiago Marrara, professor, também advogado, conosco aqui ao vivo. Marrara, bem-vindo aqui mais uma vez. Atrasos em obras públicas, como o da reserva técnica dos museus, são bastante comuns. Quais são os mecanismos legais que a administração pública pode adotar para evitar e fiscalizar esses atrasos na sua análise? Marrara, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, André. Na verdade, a prefeitura ela tem a possibilidade de controlar todos esses projetos pelas suas equipes de fiscalização. Então, é preciso que a prefeitura monte equipes de fiscalização para verificar se as obras estão andando no prazo adequado e da maneira adequada. E a prefeitura, como nós sempre falamos, tem que também zelar pela boa elaboração desses projetos, seja no tocante à constituição da reserva técnica, seja no tocante ao restauro do próprio museu. Marrara, o restauro dos museus depende também de diversas aprovações por se tratar de patrimônio tombado. Qual que é o papel do poder público nesse processo? Olha, sempre que nós temos um patrimônio tombado, o poder público tem o papel de verificar todas as intervenções que vão ser feitas nesse bem tombado, sobretudo no intuito de evitar qualquer tipo de descaracterização. Então, o que acontece muito, André, é que esses órgãos de controle do patrimônio cultural não dispõem de equipe e não conseguem agir de maneira célere, de maneira rápida, para analisar todos esses projetos. Então, muitos imóveis que são patrimônio cultural, como esses museus, eles acabam sendo prejudicados por essa lentidão dos órgãos de patrimônio cultural nas análises necessárias para viabilizar essas obras e a restauração. Considerando que esse complexo está fechado desde 2016 e com risco estrutural, a prefeitura pode ser, de alguma forma, responsabilizada por omissão, por negligência na preservação do patrimônio público? Sim, pode. A prefeitura pode claramente ser responsabilizada por qualquer tipo de dano que venha a ser acarretado, por exemplo, por desabamento de alguma parte do imóvel, por ruína do imóvel. Então, existe essa responsabilidade por danos materiais e também uma responsabilidade por dano à história da região, à história do município. E essa responsabilidade, além de ser do município como pessoa jurídica, também pode eventualmente se transformar em uma responsabilidade dos próprios agentes públicos envolvidos, caso se comprove, André, que eles não agiram de maneira adequada, de maneira célere, de maneira rápida para proteger o patrimônio cultural. Professor de Direito Administrativo, advogado Tiago Marrara, agradeço a sua presença com a gente aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Um abraço e até mais, viu, Marrara? Um abraço, até mais, querido.